Tava demorando. Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Meu, eu não sei qual que é o problema com esse hormônio, viu, André? Eu não sei qual que é o problema. Qual é o problema? Na boa, gente, vamos lá, ajuda aqui. Qual é o problema da testosterona? Qual que é o problema deste hormônio na vida de um homem? Sério mesmo. Porque... Não tem problema nenhum, inclusive ajuda, né? A ficar de pé. Em todos os sentidos, né? Então. Porque assim, galera, eu honestamente, eu não esperava que ia vir esse tipo de comentário em um filme de super-herói, de super-herói. Super-herói, tá? Que foram construídos com base em altas produções de testosterona. Porque pro super-herói ter aquela arcada, aquela caixa... A caixa mesmo, cabulosa, com o peitoral aqui do cavalo, o ombro cebola, o trapézio descendente aqui, quase não consegue nem fazer assim, ó. Você tem que ter um nível de testosterona bem elevado. E os super-heróis, eles foram construídos dentro dessa figura física para demonstrar justamente o que é a força. Isso vem lá da Grécia. Isso é histórico. Então assim, e querendo ou não, o biotipo do super-herói, ele influencia muitas pessoas a buscarem a saúde. É verdade. A cuidar do seu corpo, porque quem cuida do corpo, cuida da saúde. Você querer ter um corpo definido, você pode reparar, galera, assim, na grande maioria, mas você repara em homens e mulheres que têm corpos definidos, corpos trabalhados. Não tô falando em nível de competição de fisiculturismo, mas são pessoas que se alimentam direito, são pessoas que treinam todo dia, que acordam cedo, sabe, que tem uma regra, que tem uma disciplina. E qual é o problema? Porque aí de repente a gente vê que no filme do Top Gun, que é o melhor filme dos últimos 10 anos, últimos 15 anos, tem excesso de testosterona, e agora no filme de um super-herói, que é interpretado pelo The Rock, que é o maior cara do mundo hoje, ai, não, o filme é ruim porque tem muita testosterona. Pelo amor de Deus, meu, vamos raciocinar um pouco. Isso vem de um lado... A gente sabe muito bem de onde vem essa crítica, que é uma questão de não admitir mais esse tipo de coisa. Não pode ter mais um cara que exala testosterona, masculinidade que resolve as coisas na força. Então parece que essa turma não quer mais isso, é ruim. Então você precisa inverter os papéis. Você precisa colocar uma mulher, você precisa colocar aquilo outro, que tudo tem que mudar. Não funciona mais. Aí você pega um Tenoch Huerta, totalmente retido, sem definição nenhuma, querendo pagar de super-herói. Isso não é um super-herói. Vocês têm que entender uma coisa, galera. Quando você faz um filme de super-herói, live action, você tem que colocar o cara no shape do herói. O shape do herói foi construído dessa forma. Se os super-heróis fossem construídos num shape que nem o meu, não seria interessante, não teria o diferencial. Sim. Um dos diferenciais de um super-herói é toda essa estrutura física que passa poder, passa força e passa masculinidade. E credibilidade, né? Também. E aí a gente entra num campo, né, que hoje... você tá trocando, né? Muitas empresas estão trocando a masculinidade pela emasculinidade, que é aquele herói mais, né? Menos preocupado com as coisas, com mais conflitos na vida, Hulk de camiseta, o Sakar, né? Cabelinho calvo aqui, ó, ridículo, o Thor, shape cabuloso, mais paspalho. E aí você pega... tem camisa, né? Não aparece mais sem camisa. Não aparece mais. Aí você pega um The Rock, que o The Rock, ele é o símbolo da masculinidade. E incomoda a masculinidade. Ela incomoda, assim como o Tom Cruise, o Maverick, incomoda por suas atitudes. O The Rock também incomoda. A gente vai trazer um pouquinho, não é a matéria toda, porque mais uma vez, eu respeito todo tipo de crítica, quer criticar, quer colocar. Agora, quando traz pro campo do viés,
quando traz pro campo do viés e ataca principalmente um ponto que eu acho muito interessante que a gente debate, a gente precisa comentar. Porque o título da matéria é assim, ó, Adão Negro entedia com The Rock, músculos e testosterona em excesso. Esse é o título da matéria. Olha que maravilha, hein? O filme do The Rock. Lembra muito, é muito parecido com a crítica do Top Gun que a gente trouxe aqui. Exatamente. E assim, será que quando este crítico ele assistiu Jumanji, ele falou a mesma coisa? Quando ele assistiu Rampage, ele falou a mesma coisa? Quando ele assistiu Arranha-Céu, ele falou a mesma coisa? Rápida Vingança, sei lá, No Pain No Gain, ele falou a mesma coisa? Mas como é que músculo e testosterona entedia? Porque é estranho, né? Porque assim, você pode falar assim, ritmo do filme entedia, história, mas aqui no caso, o excesso de testosterona e músculo entedia. Aí você já começa a decifrar o que é o motivo dessa crítica. Perfeito. Aí a gente continua aqui, ó. The Rock é um daqueles atores que parece interpretar sempre o mesmo personagem. Eu quero pegar esse ponto aqui que é muito interessante pra gente conversar. Só vou acabar o texto aqui pra gente falar, ó. Nos últimos anos ele foi escalado pra viver machos musculosos que esbanjam testosterona em filmes como Jungle Cruise, Jumanji, Espião e Meio, Velozes e Furiosos. Seu visual é sempre o mesmo. Você quer que ele faça o quê? Que ele engorde? Faça implante no cabelo. Você quer que ele de repente perca 30 quilos, sei lá, clareie o corpo, faça uma tatuagem na cara. E é legal aqui a gente fala das palavrinhas, né? Macho musculoso. E assim, galera, vamos voltar lá na década de 80? Na década de 80, porque assim, um traço clássico de um personagem de ação que começou lá na década de 80 é o quê? É o shape, que demonstra o quê? Virilidade, força, coragem, poder, ameaça, intimidação. Você tem ali um cara shapeado mesmo, você vai chegar com confiança? Não. Quando a gente assistia filmes com Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, que são a trinca da maromba ali. Cara, a gente, quando via aqueles caras, falava, meu, esses caras é difícil alguém encontrar. E ainda era major, ainda era guerrilheiro. Ainda tinha as especialidades. Sobrevivente de guerra, ainda tinha a especificação do cara. Só que o curioso é o seguinte, pra quem gosta do gênero da ação, isso é um elemento super positivo, super diferenciado. É inevitável. Agora, a nossa mãe era assim, mães e outras pessoas que pensam como esse cara. A nossa mãe, quando a gente chegava da locadora com a pilha de filme da Trinca da Maromba alugada, a gente falava assim, mãe, esse aqui a gente nunca viu. Não, ela falava o quê? O famoso é tudo a mesma coisa. Eu entendo pra quem não curte o gênero da ação e pra quem não curte essa linha, esse gênero dos personagens musculosos. Eu entendo. Agora, não há como negar que o que fez sucesso na década de 80 é os caras bolados, meu. É o que fez sucesso. Não é o que alavancou o gênero. Não só isso, e também os desenhos, né? Se você for ver o Thundercats, o He-Man, era tudo também a turma forte. E assim, a criança, ela se espelha. Fala assim, eu quero... Tem aquela frase, né? Daquela frase clássica das crianças. Eu quero ser forte igual o papai. Sim. É isso. A criança, é o exemplo da criança ser forte, desafiar, ter os desafios. E a forma do shape, como diria o Gabriel, deixa isso tudo mais crível. Fala assim, pô, o cara passou por esse todo desafio porque o cara é grande. Por exemplo, o Predador. A gente consegue imaginar a luta do Schwarzenegger com o Predador porque o Schwarzenegger era gigantesco. Sim. Era major ainda. Mas mesmo assim a gente sabia. Ele perde. Mas ele perde. Agora, se eu vou lutar com o Predador, eu não tenho credibilidade pra isso. Entendeu? Então serve como uma questão de tanto de incentivo como um mapeamento do gênero. Perfeito. Pra se tornar cada vez... Por exemplo, é aquele negócio, você falou década de 80, o exército de um homem só. Como é que tem que ser esse cara
pra ele se adequar nesse exército de homem só. Exatamente. Ele tem que ser um cara muito acima da média. Seja em músculo, seja em estratégia, seja em tudo. É o super-homem. E aqui a gente vê o super-herói. O super-herói, isso aqui é elevado à 90ª potência. Sim. E aqui é um filme de super-herói. E o super-herói ele tem que passar também essa questão do cara que vai resolver o perigo iminente. Pra isso, ele tem os seus poderes e ele tem que demonstrar isso aí Na chegada. só na presença. É isso mesmo. É só na presença. Entendeu? É igual balada. Quando você vai pra balada, você vê aquele segurança na porta. Você vê, eu não vou tentar nem ferrando. Perfeito. Vê os dois caras gigantescos Armarião lá, mesmo. Fala assim, eu não vou tentar invadir nem ferrando isso aí. Aí se você tem 3 portas, fala assim, Gabriel, você tem que invadir uma balada. Hoje você tem que invadir. Aí eu te dou 3. Você vai nos caras que são menores. É isso, a vida é assim. Perfeito. É claro que não são todos. Nós temos o John Wick com o Ken Reeves, que é um outro conceito. É da mesma forma, mas é um outro conceito, mas também funciona. O próprio Bruce Willis. O próprio Bruce Willis funciona porque ele é mais magro, mas tem toda uma outra plástica que também funciona. Funciona. Mas a do cara gigante ainda funciona. A do cara gigante é um traço de um filme de ação. Sim. Tem vários filmes de ação com caras que não são grandes. Mas peguem os filmes de ação da década de 80, os caras enormes. Todo mundo lembra dos caras grandes. Qual que é o problema do cara ser grande? E outra, o filme de super-herói, ele é baseado em HQ. E todos os personagens das HQs são construídos com base em estereótipos de caras fortes. Não, e em HQ é muito mais exagerado, viu? Muito mais exagerado. É. Muito mais exagerado. E aí, é engraçado que essas pessoas, elas trazem pra conversa a aparência, que é justamente o que elas defendem. É isso aí. É o campo identitário. Ai, ó, não pode ofender aqui. Ai, tem o gordo. Ai, tem o magro. Ai, tem isso. Mas o cara que é muito forte incomoda. É o macho musculoso, pode sambar em cima. O macho musculoso, entendeu? Esse não tá na cartilha, então vai embora. O shape que influencia uma pessoa a buscar disciplina, se alimentar direito, treinar. Isso Saúde, aí né? não pode. Isso aí não pode. Pô, hipocrisia a gente se vê por aqui, hein? Ó, vamos conversar mais um pouquinho sobre essa matéria, mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisetas que utilizamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E eu quero saber se você já encontrou aquele curso de inglês que você estava procurando. Não? Vamos apresentar então pra você o método BWay do nosso parceiro e professor Jonas Bressan. Galera, 20 anos de experiência, mais de 20 anos de experiência, 9 livros publicados. Esse é Jonas Bressan. Você pode entrar no Instagram dele, que ele tá dando várias dicas e ver que o cara realmente, ele é gigante no Instagram, igual o The Rock no inglês. E o inglês é muito importante, galera. Se você tá procurando um emprego, você tem todas as qualificações, mas não tem o inglês, você precisa do inglês para reforçar, para ter o teu suplemento no currículo. O inglês, ele vai ser exatamente isso, porque às vezes você não consegue a vaga porque tem outra pessoa com as mesmas qualificações que você, mas tem aquele plus que é o inglês. E se você também já tá no mercado de trabalho e já tá impaciente porque não recebeu nenhuma oferta, ou até o teu gerente fala, pô, se você fizer o inglês, você consegue concorrer a uma outra vaga, não deixa pra depois. Estamos chegando já em dezembro, final de ano, a galera já tá, não, ano que vem eu faço. Aproveita agora e faça o inglês, método BWay do professor Jonas Bressan. Mais 150 videoaulas que você pode converter em áudio, ouvir no formato podcast a qualquer momento do seu dia. Você monta a sua rotina de estudos, o planejamento é todo seu e você tem até 2 anos para fazer o curso. O primeiro link aqui na descrição, você tem R$100 de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes de R$39,70 no precinho, hein? Deixa de embromation, cresça profissionalmente e pessoalmente. Olha só, vamos continuar aqui que a matéria é boa. A repetição é um problema porque esvazia sua interpretação de profundidade. Em Adão Negro, The Rock atua no automático, só faz cara de mal e combina seus músculos com a voz grave para tentar aparecer imponente. A performance é tão unidimensional que fica entediante. A gente percebe aqui que claramente esta pessoa, ela não gosta do The Rock. E se incomoda. E se incomoda. Como eu falei, eu assisti todos os filmes do The Rock. Outra coisa, a descendência do The Rock, se fosse, né? Se eu quisesse ir pra um outro lado, eu poderia fazer, mas aqui tá liberado, é da turma, tá liberado, né? Mas se a gente... Só pra vocês verem como a mágica funciona, tá? Como a mágica funciona.
E outra coisa, só, perdão em cortá-lo, mas parecer imponente, ele parece imponente. Não, ele não parece. Ele é imponente. Ele é imponente. Ele é. Porque, como a gente falou, a carcaça grande é imponente, meu amigo. Não adianta. Tem algumas coisas que, assim, você pode ignorar a realidade, mas você não consegue ignorar a consequência de ignorar a realidade. O The Rock, ele é imponente. O The Rock, ele não passa pela porta do estúdio se bobear. Então, assim, quando você faz um filme de super-herói e você coloca um cara gigante, você já dá uma imponência e você consegue fazer uma combinação com o arquétipo do herói. É assim que funciona e vai ser sempre assim. Quando vocês criarem um herói, quando algum quadrinista criar um herói magro, com superpoderes, tipo o Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha é trincado. Então, mas no quadrinho ele é trincado. Tipo Bruce Lee. Exatamente, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, quando você tentar fugir desse arquétipo, principalmente para o super-herói, dificilmente você vai obter sucesso. Um super-herói gordo, ninguém vai se interessar por um super-herói gordo. Não vai se interessar. Isso faz parte da construção do super-herói. Você falar aqui, se você achou que o The Rock, ele interpretou ele mesmo, provavelmente esta pessoa, ela não gosta de nenhum filme do Stallone, não gosta de filme do Van Damme, não gosta de filme do Arnold Schwarzenegger, porque é uma justificativa de mamãe. Pra mamãe é tudo a mesma coisa. É igual anime, né? Esses animes é tudo igual. É tudo igual. Então é uma pessoa que tem uma análise rasa em relação ao tipo, ao subgênero, né? Porque o filme de super-herói é um subgênero de um filme de ação. Então é uma pessoa que tem uma análise rasa, que em algum momento esse excesso de masculinidade atrapalhou essa pessoa na vida. Vamos voltar aqui pra terminar, ó. A história também não empolga. O longa se arrasta com uma trama genérica preenchida por porradaria e explosões barulhentas, até a direção do espanhol Jaume Collet Serra nas cenas de ação é duvidosa. Ele abusa tanto da câmera lenta que o artifício perde o impacto e empobrece a produção. Aqui já é uma coisa mais individual. Sim. Não pega na parte de masculinidade e tal. Mas mostra que a pessoa não sabe, ou então ela foi ver algum filme errado, porque filme de super-herói que não tem o herói musculoso, que não tem porradaria e explosão. Exatamente. Queria assistir o quê? Queria o que fosse o quê? Foi assistir Beleza Americana? Eu não sei o que ele esperava, mas filme de herói, e aí câmera lenta, adiciona. Então todo filme de super-herói tem isso. Tem câmera lenta, tem porradaria, tem explosão e tem barulho, e tem músculo. Todo filme de herói tem isso. Exato. Todo filme de herói. O grande sucesso que fez com que os filmes da década de 80 aparecessem era exatamente isso que ele falou, meu. Então. Era exatamente isso. Em alguns filmes, história fraca, mas o que fazia o contraponto com a história fraca? A interpretação, o carisma, as explosões, as cenas de ação. Às vezes tem muitos filmes da década de 80 que as histórias, elas são fracas, mas compensa no que o gênero vai te trazer, que é a ação, que é a explosão, é perseguição, é pancadaria, é isso. Quando a gente busca um filme de ação, e eu tô falando isso pela linhagem, tá? Quando a gente busca um filme de ação, a gente busca, claro, tem que ter uma história legal? Tem, mas tem que... O entretenimento, ele tem que valer. Ele tem que valer. E quando é um filme de ação, a gente espera isso. Por exemplo, Missão Impossível. As histórias de Missão Impossível são ótimas também. Mas assim, tá cada vez mais impossível a Missão Impossível. Mas é o que se propõe a fazer. E o filme do herói, o filme de super-herói é exatamente isso. Não tem como você procurar, ainda mais do Adão Negro, que como o Gabriel falou na nossa crítica do com ou sem spoiler, não me lembro, é muito mais fantástico. Como é que você vai ver um filme em francês e critica a língua francesa? Fui ver um filme francês e não gostei da língua francesa. Pô, mas você não sabia que era um filme francês? É a mesma coisa aqui. Filme de ação é isso, é explosão. E tem gente que gosta do entretenimento assim. Não quer... mas eu necessito... Se você quer uma obra mais rebuscada, você procura outro gênero. Mas aqui é muito claro que o filme de super-herói a gente nem precisa explicar o que é. Mas, o que gera curiosidade aqui na linhagem
é justamente a mesma forma com que essa crítica é feita também no Maverick, e o Tom Cruise nem é gigante. É mais a questão da personalidade. Sim, da Porque masculinidade. Além de ter a massa muscular, tem a personalidade. Sim. Que nem, né? Não é frágil. Exatamente, que ele fala, eu não sou pacífico e não me rendo. Não. E isso, por exemplo, fazendo um paralelo com o Maverick, que teve essa mesma crítica, tá, galera? Porque o Maverick, ele não tem esse poço de músculo, mas ele tinha atitude. Atitude de homem, que a gente fala, né? Isso. De chegar lá e desafiar os próprios limites e falar, vambora. E aqui é a mesma coisa. É que no The Rock, o The Rock é gigantesco. Mas você vê como tá bem alinhadinho esse negocinho. Não, e é isso, galera, porque isso que o André falou é muito importante. Tem pessoas que agora tem o poder da caneta, né, o teclado, elas se incomodam com uma estrutura que foi construída lá na década de 80. Lá na década de 80. Essa masculinidade, ela é importante pro cinema e importante pra vida. Ela é importante. E não adianta que isso não vai ser tirado. Não vai ser tirado, principalmente num filme de super-herói. Você precisa ter isso. O Adão Negro é um personagem que não se curva. Ele não se rende. E ele tem toda essa estrutura muscular que funciona e é muito bom. Mas nós temos aqui a presença, claro, de Milton Militante, né? Milton tinha que aparecer nesse vídeo, né? Não pode. Fala aí, Milton, qual que é a ideia? Gente, eu concordo 100% nisso, porque a gente tá em 2022, né? 2022 são coisas que não funcionam mais. Essa questão de músculo, o músculo resolve, sabe? Parece que o cérebro fica em terceiro plano. Entendeu? A empatia, tudo isso vira um poço. Parece que o herói é só colocar um poço de músculo que já me serve. É aquela roupa antiga. Sabe aquela roupa antiga que parece que te serve, mas na verdade te engana, porque na lente de hoje, na lente contemporânea, isso não existe mais, gente. Então essa crítica, ela é perfeita, porque, por exemplo, colocaram a Ciclone lá, né? Um monte de macho musculosíssimo, não sei quem canta isso, né? 2022. Não adianta colocar Ciclone, uma mulher negra, só pra ser salva, tá? Ou vocês acham que nós aqui estamos dormindo e não estamos vendo que vocês querem passar a masculinidade tóxica, voltar a masculinidade tóxica pra mascarar um pouquinho a questão de etnia? Colocaram a Ciclone pra falar, eu vou enganar eles vão ficar felizes. Mas você acha que a gente vai ficar feliz entendo a representatividade de uma mulher negra empoderadíssima que controla o vento ser salva por macho? Então assim, The Rock não posso falar muito porque tem a questão de etnia. Eu acho interessante ter o Adão Negro, o Gavião Negro, mas essa questão de bíceps ela me incomoda, sabe? Não precisa, você não precisa. Você nunca fez um supino na vida, Milton? Não fiz, eu gosto de correr. Eu gosto de correr com o meu Mizuno. Agora o negócio é o seguinte, tá, gente? Você não precisa ter músculo pra ser forte. É sobre isso. Muito bem. E ó, só pra concluir, galera, um filme de ação, se você consegue ter a simbiose perfeita entre história e protagonista e cenas, ele vai ser muito bom. Por exemplo, Predador é um dos melhores filmes de ação da história, né? Que você tem a simbiose do protagonista, que é o Arnold Schwarzenegger, bolado contra um predador, filme simples, história legal, cenas ótimas. Rambo, mesma coisa. Agora, às vezes a história, ela não é tão boa, mas o protagonista carrega aqui, ó. Quando o protagonista é bom... É o The Weeknd, ó. É o John Wick. Exato, quando o protagonista é bom... Porque, galera, a história de John Wick é uma história super boba. Exato, no papel é boba, mas a representação é aquele negócio. Eu vou te vender um roteiro, Gabriel, o filme que eu fiz. O cara coloca a máscara e fica maluco. É o Máscara. Às vezes a história...
Às vezes a história ela parece idiota no papel, mas a forma com que ela é feita Performance. muda completamente o panorama. Galera, o John Wick é um ex-assassino que tava morando com o cachorro, batem no carro dele, Matam o cachorro e ele volta a matar todo mundo. porque o cachorro era o último presente que a mulher antes de morrer com câncer deu pra ele. Cara, isso é simples. É isso aí, mas isso é simples. Mas a execução é fantástica. Exatamente. Então, assim, não é só... não é dessa forma que você analisa um filme de ação. E mais uma vez, filme de super-herói está enquadrado no gênero de ação. Galera, o vídeo é esse. Eu quero saber de vocês. É muito importante o comentário de... Realmente, galera, coloca aí. A masculinidade, ela atrapalha? O excesso de músculos em filme de super-herói, em filme de ação, atrapalha? Eu quero muito saber. Coloca nos comentários. Obrigado por chegarem até aqui no vídeo. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal. E até o próximo vídeo.